Você sabe qual é a hora da onça beber água? Fique nesse vídeo até o final que eu vou te contar que história é essa. Acorda, pessoal! Rapazes e moçoilas, eu sou o professor Carlos Magno do DaBio e estou aqui hoje a pedidos para falar com você sobre essa parte da bioquímica em que vamos tratar da água. Água é vida. Água é vital. Os organismos só conseguiram evoluir por causa da presença de água. A água ocupa 70% da superfície do nosso planeta, distribuída em oceanos, lagos, mares. A gente vai encontrar também água embaixo do solo, nos lençóis freáticos, nos aquíferos. Vamos encontrar água nas nuvens, vamos encontrar água sob a forma de chuva, calotas polares. Embora abundante no planeta Terra, apenas 4% de água está propícia para consumo, que é a água potável. A água também é importante constituinte dos seres vivos. A gente vai encontrar água também em que quantidade? Em torno de 70%. E aí a gente vai ver água em muitas substâncias orgânicas em nosso corpo, como por exemplo o sangue. Imagine um rio circulando dentro de nossos vasos. Esse rio é o sangue. O sangue é importantíssimo para transporte de gases, nutrientes, para levar substâncias de defesa do corpo, como por exemplo os anticorpos produzidos por glóbulos brancos. Resíduos são retirados do sangue através dos rins, que despejam sob a forma de urina para fora do corpo. Aí vem o aluno: Magninho, quanto tempo a gente consegue viver sem água? Olha, um país como o Brasil, pleno verão, a gente pode suportar até 4 dias sem consumir água. Isso em um ambiente mais frio poderia até uns 7 dias. Agora, claro, dependendo das condições físicas de cada um. Só para você ter uma ideia, a perda média do ser humano de água por dia varia de 2 a 2,5 litros. Isso em dias quentes pode dobrar. Quando você sente sede, 1 a 2% do seu peso já foi perdido em água. E se isso chegar a 5%, sérios comprometimentos clínicos. Se você chegar a 4 dias sem beber água, dá mais ou menos 20% do seu peso corpóreo perdido. E aí é morte certa, papá. Além do fator sexo e da quantidade de gordura que se tem dentro do corpo, um outro fator importantíssimo para saber o nível de água do indivíduo é a idade. Com o avanço da idade, vamos perdendo considerável quantidade de água no corpo. Um recém-nascido, por exemplo, que pesa 3 quilos, ele tem 2,4 quilos referente à água. 600 gramas estão referentes a substâncias sólidas no seu corpo. Entenda uma coisa com atenção, eu falei 600 gramas, 600. Às vezes a gente vai no supermercado ou em um estabelecimento que vende frios e uma figura na sua frente pergunta: ô seu moço, me dá 200 gramas. Minha querida, me diga uma coisa, vai pastar porque 200 gramas só no mato. Se a gente considerar mais ou menos que o nosso corpo tenha 60% de água, imagine que uma pessoa que pese 80 quilos vai ter 50 quilos só referente à água no seu corpo. A quantidade de água vai variar também a depender do tipo de órgão, tecido ou célula. Imagine que, quanto maior o nível de metabolismo no seu corpo, mais água é necessária para realizar as reações químicas. Então pense que o músculo tem uma necessidade de água bem maior do que os ossos. Pense que o cérebro, ele realiza uma série de atividades. Pensar é energético, pai. Por isso que muita gente fica aí de bobeira. Então o cérebro necessita mais ou menos de 83% de água. Quase 4 vezes a mais do que os ossos, que possuem em torno de 20% de água em sua estrutura. O corpo humano vai perder água através da respiração, através da sudorese, através das fezes e também através dos rins que eliminam a urina. Alguns animais se adaptaram a essa demanda de água. Vou citar alguns répteis: serpentes, lagartos que vivem em regiões desérticas. Eles têm uma escama que vai proteger a perda de água no seu corpo. Você tem, por exemplo, a traça de livro. Ela utiliza a água do seu próprio corpo para sobreviver.
Você tem o rato canguru, por exemplo, um pequeno mamífero que obtém água apenas dos alimentos que ele ingere. Quando falamos em plantas, vamos ter algumas adaptações, como por exemplo o cactus, que modificou suas folhas para espinhos para que não haja perda de água. Esse papel fotossintético, então, vai depender muito do seu caule, que tem essa cor verde devido à clorofila. Outra coisa é que algumas folhas de árvores, de plantas, elas vão ter uma camada cerosa, que também impede a perda de água. Estrutura molecular da água. A estrutura molecular da água é compreendida por um átomo de oxigênio ligado de forma covalente. O que significa isso? Significa que ele está compartilhando elétrons com dois átomos de hidrogênio. Eles formam uma estrutura angular e não linear, muito devido a essa questão do oxigênio ter excedente de elétrons negativos em relação aos hidrogênios. Então ela vai ter essa estrutura, e isso vai favorecer também uma outra característica importante. Isso vai tornar a molécula de água um dipolo. Você vai ter a parte do oxigênio que é negativa e a parte abaixo dos hidrogênios que são positivos. Essa diferença de carga vai fazer com que haja atração de outras moléculas de água também junto a essa. Então você tem uma ligação entre moléculas de água chamada de ligações de hidrogênio. Antigamente eram chamados de pontes de hidrogênio. Essas ligações se devem justamente à parte negativa do oxigênio sendo atraída pela parte positiva de hidrogênios de outras moléculas. Não se esqueçam, as ligações dentro da molécula de água são ligações covalentes. As ligações entre moléculas de água são ligações de hidrogênio. As ligações covalentes são bem mais fortes do que as ligações de hidrogênio. É como se fosse a ligação de hidrogênio 1/10 do que representa uma ligação covalente. Porém, como são várias ligações de hidrogênio, a união acaba fazendo a força. Essas ligações de hidrogênio contribuem para muitas propriedades da água. Uma outra coisa, essas ligações de hidrogênio vão estimular a coesão. O que é a coesão? A atração entre moléculas de água. É contrário à adesão. A adesão é a atração entre as moléculas de água e outras moléculas que sejam polares. Então, quando a gente fala nessa questão da estrutura da molécula da água, ela, por ser uma molécula polar, ela vai atrair outras substâncias que sejam também polares. Propriedades da água. A primeira propriedade importante da água é que ela age como um solvente. Dentro do nosso corpo, quando a gente vai falar de solvente, a gente fala geralmente da água. A água tem a capacidade de dissolver substâncias polares. Essas substâncias polares que são dissolvidas pela água chamamos de solutos. Então, o soluto mais o solvente, nós temos uma solução. Essa solução, ela pode ser encontrada, por exemplo, o sangue. Nosso sangue é uma solução, o plasma sanguíneo é uma solução em que tem o líquido e tem substâncias que são dissolvidas pela água, substâncias polares, como inorgânicas os sais minerais, como orgânicas nós temos proteínas, açúcares, nós temos ácidos nucleicos. Então essas substâncias estão dissolvidas, por exemplo, também no citosol, que é aquela parte dentro da membrana plasmática. Esse citosol tem uma grande quantidade dessas substâncias e aí ele fica numa forma muito concentrada, gelatinosa. Vamos encontrar também a seiva das plantas. A seiva bruta, por exemplo, é a água mais os sais. Então a água tem essa capacidade de dissolver os sais e levar por todo o corpo da planta. Uma outra coisa, quando falamos em água como solvente, é a seguinte: a água tem essa capacidade de dissolver porque ela vai interagir com essas substâncias polares, separando suas ligações. Então, a gente entra em um conceito. Dissolver é separar. Quando a água age como um agente que vai dissolver essas substâncias, ela está, na verdade, separando. Como, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A água vai separar o cloro do sódio. As substâncias que são dissolvidas na água, que tem essa polaridade, que tem essa interação, nós chamamos de substâncias hidrofílicas.
As substâncias que não se dissolvem na água, que não interagem com a água, nós chamamos de substâncias hidrofóbicas. Como exemplo de uma substância hidrofóbica, nós temos os lipídios. Os lipídios, eles são apolares, eles não têm uma polaridade exposta, eles não têm essas cargas expostas, portanto, não vão interagir com a água. A água nas reações químicas. A água tem o poder de interagir com as substâncias em nosso corpo. Milhares de reações ocorrem sem interrupção em nosso corpo e muitas se devem à presença da água. Essas reações químicas, elas vão ter sempre como uma substância, o reagente, em ação com a água, se transformando em um produto. A água tanto pode estar como um reagente, como a água pode ser o produto de uma reação também. Reações químicas sempre são a transformação de uma substância, o reagente, em uma outra substância, uma nova substância, que é o produto. A água tanto pode estar no reagente, quanto pode estar como um produto. Reações químicas em que ocorre união de moléculas com formação de um produto mais a água, nós chamamos de síntese por desidratação. Como exemplo, nós teríamos dois aminoácidos se juntando em suas ligações peptídicas à perda de hidrogênios e oxigênios que se unem formando uma molécula de água. Já em reações de quebra de moléculas orgânicas, em que a água participa como um reagente, chamamos esse processo de hidrólise. Água como moderador de temperatura. Uma grande quantidade de seres vivos, se não a maioria, não consegue viver com faixas extensas de alteração de temperatura. Isso provocaria sua morte. A água evita variações bruscas de temperatura dentro do organismo. Isso quer dizer que a água tem um alto calor específico. O que é isso? Ela tem capacidade de absorver e conservar calor dentro dela sem que haja alteração de temperatura. Como exemplo, nós temos a praia. Durante o dia, você vai ver a areia bem mais quente do que a água. No fim do dia, você vai ver a água morna em uma temperatura de que absorveu o calor dos raios solares e você vai perceber que a areia da praia já está fria. Então, a capacidade de conservação de calor da areia é bem menor do que a da água. Coesão e adesão da água. A coesão é a atração entre as moléculas da água. Quando nós temos essa atração entre as moléculas da água, quando tratamos de grandes massas de água, a sua superfície, nós vamos perceber que ela vai formar uma fina película resistente. Alguns insetos conseguem pousar nessa fina película. E aí, nós chamamos esse processo de tensão superficial. Então, a tensão superficial está diretamente envolvida com a coesão, que é a atração entre essas moléculas da água, que formam esse filme fino na superfície dessas estruturas. Na adesão, já que as moléculas da água são polarizadas, elas tendem a se aderir, elas tendem a se ligar a superfícies também polarizadas. Nós temos como um exemplo tecido de algodão. Quando ele se molha, ele absorve essa água. Então, ocorreu uma adesão entre moléculas de água e o tecido do algodão, que são ambos polares. A capilaridade, a nossa última propriedade, está envolvida diretamente tanto com a adesão quanto com a coesão. Porque a capilaridade vai envolver a capacidade da água subir em tubos muito finos. Isso se deve à atração entre as moléculas da água e à atração entre as moléculas da água e a superfície desses vasos. Isso quer dizer que em tubos muito finos, por exemplo, as plantas, elas vão absorver água a partir das suas raízes e essa água ascende até o topo dessas árvores. Ficou curioso o que significa a hora da onça beber água, né, papá? Vou dizer uma coisa para você. Reza a lenda que as onças, elas costumam ir para a beira dos rios beber água no final do dia. Muitos animais são ligados e se safam desse procedimento aí porque ninguém quer ser comido pela onça. Muitos índios também tinham conhecimento desse processo, então eles nem encostavam em rios no cair do dia. Já colonizadores desavisados serviram de pasto para essas onças por muito tempo.
Então, meu querido, tá na hora da onça beber água. Estude, corra atrás dos seus sonhos. O tempo tá passando. Estamos no começo, ainda é tempo, tá bom? Um beijo e um queijo de Magninho. Continue seus estudos. Curta nosso vídeo se você gostou. E se não gostou? E se não gostou? E se não gostou? E se não gostou?